Fala, galera. E aí? Todo mundo bem? Vamos lá? Vamos para mais uma aula. Tiraram um print aí? Quadro lotado. Tirei um print aí. Esperando a galera entrar. Ainda tem uma galera que não entrou ainda. O pessoal está entrando, vai tirar um print aí. Todo mundo aí? Bom, vamos lá, né? Vamos começar. Vamos perder tempo não, porque já passou 2 minutos, né? Estou esperando o pessoal entrar, mas o pessoal está entrando aos poucos aí. Bom, segunda fase da República Oligárquica, né? Aqui eu coloco os presidentes, 5 presidentes na segunda fase, certo? E você vai perceber que, olha só, há uma predominância de Minas Gerais. Na primeira fase, nós tivemos uma predominância de São Paulo, e agora na segunda fase, uma predominância de Minas Gerais. Por isso que eu gosto de dividir primeira e segunda fase. Mas aí fica claro, não há revezamento. Aquela coisa que a gente aprende lá, às vezes no ensino fundamental, absolutamente equivocado, inclusive, esquece. Não há revezamento. Há um clientelismo, uma troca de favores entre São Paulo e Minas Gerais. Há um monopólio político exercido por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e oligarquias tradicionais de outros estados. Mas revezamento não existe. Não existiu um revezamento entre esses estados. E isso tem que ficar claro para vocês, né? Aqui eu tenho, ó, segunda fase de 1914 a 1930, certo? 5 presidentes, Venceslau Braz, tem um acento aqui no Braz, né? Venceslau Braz, coincidência ou não, governou exatamente o Brasil durante a Primeira Guerra Mundial certinho. Ele era do Partido Republicano Mineiro. Delfim Moreira era do Partido Republicano Mineiro. Se você observar, Delfim Moreira morre em 1919. Foi o único presidente da história do Brasil, né, que, assim, sem contar, obviamente, o suicídio do Vargas, né, mas foi o único presidente da história do Brasil nesse início de república que acaba morrendo doente, né? Nós tivemos Vargas, que cometeu suicídio, né? Nós tivemos Costa e Silva, que teve um AVC, que morreu também durante o seu mandato, e só, né? E aqui o Delfim Moreira. Muita gente pergunta, do que Delfim Moreira morreu, né? Dá uma olhada na data. Tenta interpretar a história através da data. Do que vocês acham que Delfim Moreira morreu entre 1918 e 1919? Vai, tenta. Tenta fazer uma interpretação aí. Ele que também era do Partido Republicano Mineiro. Muito bem, Rian. Muito bem mesmo. Ele foi o único presidente político famoso da história do Brasil que morreu de gripe espanhola. Delfim Moreira morreu do surto da gripe espanhola que chegou ao Brasil, né? Em 1918 estava, né, destruindo a população estadunidense. Estima-se que a gripe espanhola matou 45 milhões de norte-americanos, de estadunidenses, né? No Brasil, nós tivemos poucas mortes se comparado à Europa e se comparado principalmente aos Estados Unidos. O país que mais foi afetado com a gripe espanhola foi os Estados Unidos. E na época,
né, era mais difícil a propagação dessas doenças epidêmicas pelo transporte, poucas pessoas viajavam de um país para o outro, né? Então era de mais fácil controle, diferente de hoje, né? Que, por exemplo, o Covid-19 surgiu na China em dezembro, acredita-se agora que já em dezembro já tinha chegado nos Estados Unidos e que talvez já em dezembro já tinha Covid-19 no Brasil. Eles estão falando agora que o carnaval, né, que ainda não tinha quarentena, já tinha muitos casos de Covid que eles estão descobrindo, que estão atualizando, né? Mas, enfim, naquela época era difícil propagação. Porém, né, o nosso presidente Delfim Moreira, que era mineiro, que era do Partido Republicano Mineiro, acabou morrendo de gripe espanhola. O seu vice-presidente, olha a Paraíba aqui, ó, fazendo parte da política de café com leite. O seu vice-presidente Epitácio Pessoa assumiu o governo em 1919 e governa até 1922. Logo após o término do governo de Epitácio Pessoa, nós temos Arthur Bernardes, que vai ser mais um mineiro, ó, 3 mineiros na segunda fase da República Oligárquica. Arthur Bernardes governou de 1922 a 1926 e de 1926 a 1930 o Washington Luiz, que era do Partido Republicano Paulista. Na verdade, o Washington Luiz ele estava muito mais ligado ao Partido Republicano Fluminense. Ele era paulista, tá? Ele era paulista, mas ele estava muito mais ligado ao Partido Republicano Fluminense, ou seja, Partido Republicano do Rio de Janeiro, do que o próprio Partido Republicano Paulista. Só que ele era membro do Partido Republicano, inicialmente membro do Partido Republicano Paulista, e quando se tornou presidente e mudou-se para a capital do Brasil, que era a cidade do Rio de Janeiro, acabou se filiando ao Partido Republicano Fluminense. Então, qualquer um que vocês encontrarem no Partido Republicano Paulista ou Partido Republicano Fluminense, está correto, ok? Normalmente, por isso que eu vou voltar aqui, normalmente, filiado, coligado ao Partido Republicano Paulista, ok? Então, você tem uma predominância de Minas Gerais, nós temos o retorno da forte aliança entre São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, né? Aí você tem Partido Republicano Goiano, liderado pelos Caiados, apoiando a política de café com leite. Por isso que os Caiados foram retirados do poder em 1930 pelo Vargas, porque eles apoiavam a política de café com leite. Aí você tem o Partido Republicano da Paraíba também apoiando a política de café com leite. Vários outros partidos republicanos, composto por oligarcas, por fazendeiros, partidos tradicionais esparramados pelo Brasil, apoiando a política de café com leite. O Nordeste mesmo, basicamente, todo o Nordeste apoiava a política de café com leite. Por isso eu coloco aqui em destaque, ó, o retorno da política de café com leite, o retorno da aliança entre Partido Republicano Mineiro e Partido Republicano Paulista, com apoio do Partido Republicano do Rio de Janeiro, Fluminense, com o apoio do Partido Republicano da Paraíba e o apoio de várias oligarquias estaduais, ok? E o retorno, obviamente, do clientelismo, né? Lembra do clientelismo? A troca de favores entre os governadores, entre os oligarcas, entre os coronéis, entre os grandes proprietários de terras que estabeleciam aliança política e promoviam trocas de favores entre eles. Nessas trocas de favores, estradas eram construídas, ferrovias eram construídas, escolas, praças, hospitais eram construídos. Eles se beneficiavam mutuamente, né, de acordo com a aliança política que era estabelecida. Por isso que eu coloco aqui também o retorno do clientelismo, olha aqui, ó, retorno da política de café com leite, retorno do clientelismo e o retorno, ó, olha aqui, ó, da política dos governadores. Caleb, e das fraudes eleitorais? Gente, as fraudes eleitorais, como voto de cabresto, curral eleitoral, bico de pena, elas só vão acabar, vamos dizer assim, entre aspas, acabar, depois, durante a era Vargas, que o Vargas decreta o voto secreto. Aí as fraudes acabar não, né? Porque nós sabemos que até hoje existem fraudes eleitorais, nós estamos em 2020, mas diminui drasticamente. O problema é que o voto era aberto, e com o voto aberto era muito fácil de manipular as eleições,
ok? E aí acabava que essas alianças estabelecidas entre esses importantes governadores, entre esses importantes oligarcas, entre esses importantes fazendeiros, essa aliança política promovia uma certa dominação do cenário político brasileiro, ok? E aí eles continuavam trocando favores, continuavam investindo somente no Sudeste. Qual região, durante toda a República Oligarca, seja a primeira fase ou a segunda fase, que mais se beneficiou? Obviamente que foi o Sudeste brasileiro que mais se beneficiou. E quando eu digo beneficiou, estou falando de estradas, estou falando de ferrovias, estou falando de urbanização, estou falando de fábricas, estou falando de uma série de conceitos, como escolas, universidades, hospitais e por aí vai. Né? Por quê? Porque eram eles que dominavam todo o cenário político brasileiro. Não é à toa que São Paulo é o estado mais industrializado do Brasil, não é à toa que Minas Gerais é o segundo estado mais industrializado do Brasil, não é à toa que são os dois estados em maior destaque na economia brasileira até hoje. Por quê? Porque dominaram a primeira República Brasileira, que também é chamada de República Velha, e dentro dessa República Velha nós temos a fase da República Oligárquica, que durou 36 anos, e eles dominaram basicamente 32 anos. Por que eu digo 32? Porque Hermes da Fonseca governou 4 anos, então eles dominaram 32 anos de 36. São mais de 3 décadas, controlando todo o processo eleitoral, controlando todo o território brasileiro. E dentro disso, aqui já no governo do Venceslau Braz, que retorna o clientelismo, que retorna a política de café com leite, que retorna a política dos governadores, dentro do governo do Venceslau Braz, olha aqui, em 1914, já nos primeiros momentos do governo dele, nos primeiros meses do governo dele, nós temos o início da Primeira Guerra Mundial e, obviamente, nós temos o Brasil participando dessa Primeira Guerra Mundial. E aí você vai dizer assim, não, Calef, não. O Brasil não participou da Primeira Guerra Mundial. O Brasil participou, sim, da Primeira Guerra Mundial. Aliás, o Brasil participou das 2 guerras mundiais. Só que de forma diferente, né? Com estratégia, com modelos diferentes. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, a participação brasileira foi indireta. Já na Segunda Guerra Mundial, depois que os navios brasileiros transportando alimentos para a Inglaterra foram atacados por submarinos da Alemanha, o Brasil passou a lutar diretamente, principalmente na Itália, enviando 25 mil homens da Força Aérea Brasileira e da Força Expedicionária Brasileira. Na Primeira Guerra Mundial, que é o nosso foco dessa aula, depois a gente vai trabalhar o Brasil na Segunda Guerra Mundial na Era Vargas, na Primeira Guerra Mundial, que é o foco dessa nossa aula, a participação foi indireta. Calef, como é que eu participo indiretamente de uma guerra? O Brasil enviou médicos, o Brasil enviou enfermeiras, o Brasil enviou suprimentos, o Brasil vendeu alimentos, o Brasil vendeu muito café na Primeira Guerra Mundial, que era utilizado principalmente na fase das trincheiras. O Brasil vendeu borracha, o Brasil vendeu todo tipo de produto agrícola, todo tipo de comida para a Tríplice Entente. Preste atenção. O Brasil, tal como os Estados Unidos, apoiou a Tríplice Entente. Quem formava inicialmente a Tríplice Entente? Inglaterra, França e Rússia. Depois, em 1915, a Itália muda de lado e passa a fazer parte da Tríplice Entente. E com a saída da Rússia na Revolução Bolchevique Russa em 1917, nós temos, também mais uma vez agora, em 1917, a Rússia saindo e os Estados Unidos participando do lado da Entente. O Brasil participou indiretamente. O Brasil não enviou tropas, não enviou soldados. Tinha até soldados nos navios brasileiros, transportando médicos, enfermeiras e os suprimentos. Mas o Brasil não teve nenhum soldado em combate na Primeira Guerra Mundial, diferente da Segunda Guerra Mundial. E nesse momento da guerra, essa participação indireta, apoiando a Tríplice Entente, a venda de suprimentos, a venda de alimentos, a venda de café, a venda de gêneros agrícolas, fez com que o Brasil tivesse, durante a Primeira Guerra Mundial, um surto industrial. Lembra do primeiro surto industrial brasileiro?
O primeiro surto industrial brasileiro foi lá em 1850, durante o Segundo Reinado, durante a Era Mauá. Irineu Evangelista de Souza, vulgo Barão de Mauá. Agora a gente vai ter o segundo surto industrial brasileiro antes da Revolução Industrial. Não se esqueçam, a Revolução Industrial Brasileira aconteceu durante a Era Vargas. Vargas foi responsável pelo início do nosso processo industrial. Aqui nós teremos o segundo surto industrial brasileiro. Repito, o segundo surto industrial brasileiro. Por que, Calef? Por que durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil, de repente, vai ter o segundo surto industrial? Gente, para e pensa. Quem dominava o mercado consumidor da América do Sul até 1914? Vou repetir minha pergunta e eu quero uma resposta. Quem dominava o mercado consumidor da América do Sul até 1914? Quem? Responde para mim. Quem dominava o mercado consumidor da América do Sul até 1914? Ninguém vai responder? Ninguém? Mercado consumidor da América do Sul até 1914. E aí, gente? Estou esperando. Inglaterra. É uma resposta muito comum, principalmente quando a gente lembra que a Inglaterra, né, ela inclusive apoiou a Tríplice Aliança, que era Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, etc. Lembrando que a Inglaterra sempre teve um domínio na América do Sul, só que em 1914 já não era mais a Inglaterra que dominava o mercado consumidor na América do Sul. Quem dominava o mercado consumidor têxtil, principalmente têxtil, ou de outros produtos industrializados, na América do Sul eram os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América dominavam o mercado consumidor na América do Sul. Brasil tinha uma ótima relação comercial com os Estados Unidos. Argentina, Uruguai, vários países da América do Sul estabeleciam uma ótima relação comercial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que já estava se transformando na maior potência econômica do mundo, tanto é que acabou a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra estava absolutamente destruída e os Estados Unidos se transformou na maior potência econômica do mundo e está lá no topo da economia mundial até hoje. A Inglaterra ainda tinha influência? Vocês responderam Inglaterra. Sim, sem dúvidas. A Inglaterra ainda vendia produtos na América do Sul? Sim. Mas os Estados Unidos dividia essa concorrência. O problema é que, olha só, a Inglaterra estava envolvida na Primeira Guerra Mundial em 1914, a França estava envolvida na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava envolvida na Primeira Guerra Mundial, e os Estados Unidos direcionou sua produção industrial para vender os produtos para a Tríplice Entente e direcionou sua produção industrial para armamentos, que era o produto que, né, a Entente mais necessitava na Primeira Guerra Mundial. E a América do Sul ficou o quê, gente? A América do Sul ficou sem um fornecedor de produtos industrializados. É aí que entra o Brasil, aproveitando de toda a situação provocada pela Primeira Guerra Mundial, Inglaterra destruída, França destruída durante a guerra, Alemanha destruída, Estados Unidos focado em vender os produtos para a Europa, para a França e para a Inglaterra, para a Tríplice Entente, Estados Unidos focado na produção de armas, entra o Brasil. O Brasil entra nesse cenário, aumentando a sua produção têxtil em São Paulo e no Rio de Janeiro, para vender nos países da América do Sul, inclusive países que eram aliados do Brasil, que é o caso da Argentina, que é o caso do Uruguai, e até o Paraguai, que travou uma guerra com o Brasil, mas que comprava agora produtos brasileiros, Bolívia e assim por diante. Olha que interessantíssimo. Durante somente a Primeira Guerra Mundial, tanto que em 1918 os Estados Unidos voltam a dominar o mercado consumidor da América do Sul, e aí sendo a maior potência econômica do mundo. Mas durante a Primeira Guerra Mundial,
ó, o Brasil vai ter um surto industrial, o segundo surto industrial, dominando todo o mercado consumidor da América do Sul, da América Latina, já que os Estados Unidos estavam focados em produzir armas e vender para a Tríplice Entente, e já que a França, que a Inglaterra, que a Alemanha, que os países europeus estavam se autodestruindo com a Primeira Guerra Mundial. Então, o Brasil se beneficiou com a Primeira Guerra Mundial? Sim. Exportou tecido na América do Sul, exportou café para os Estados Unidos e para a Europa, exportou gêneros alimentícios também durante esse período para a Europa e para os Estados Unidos. O Brasil ganhou dinheiro durante a Primeira Guerra Mundial, durante o governo de Venceslau Braz. É lógico que a economia mundial estava tendo um retrocesso com a guerra, sem questionável. Mas o Brasil acabou se destacando se comparado aos demais países. Igual aconteceu com os Estados Unidos, que virou a maior potência econômica do mundo, igual aconteceu com o Japão, que também neutro, passou a dominar o mercado consumidor asiático e passou a ser uma das maiores potências econômicas do mundo. A neutralidade do Brasil, né, foi muito importante para o seu crescimento econômico, inclusive uma recuperação econômica durante esse período. O problema é o seguinte, se o Brasil aumenta a produção industrial, as indústrias se fortalecem, os empresários industriais ficam cada vez mais ricos e começam a explorar exageradamente os seus trabalhadores, porque precisavam aumentar a produção, mas não queriam aumentar o salário dos trabalhadores. Vai ser nesse cenário, olha isso aqui, vai ser nesse cenário de 1914 para 1917, vai ser nesse cenário que nós teremos a maior greve geral da história do Brasil e, na época, considerada uma das maiores greves gerais do mundo. Vai ser nesse cenário, né, do surto, segundo surto industrial, Primeira Guerra Mundial, governo do Venceslau Braz, que nós teremos uma greve geral, a primeira greve geral brasileira, considerada até hoje uma das maiores da história do Brasil e, na época, uma das maiores da história do mundo. Nós estamos falando da paralisação de São Paulo, nós estamos falando da paralisação do Rio de Janeiro e de outras importantes capitais brasileiras. E eles, obviamente, estavam aproveitando que o Brasil estava exportando e aumentando a produção para promover essa greve, para promover esse movimento grevista, começando na cidade do Rio de Janeiro, aí no bairro da Moca, onde tinha fábricas têxtil, esparramando por toda a capital, chegando em São Paulo. Gente, eles pararam absolutamente tudo durante essa greve geral. Pararam os meios de transporte, pararam as ferrovias, pararam os portos, pararam a distribuição de energia no Rio de Janeiro, pararam absolutamente tudo no Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo foram os estados e as capitais mais atingidas de todo o território brasileiro e mais atingida pela greve geral. O que os trabalhadores queriam? Melhores salários, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, criação de leis trabalhistas. O Brasil não tinha nenhum tipo de lei trabalhista, legalização sindical. Caleb, mas, porra, de onde vinha esse movimento? Muito estranho. O Brasil não tinha movimento sindical ainda? Tinha sim, clandestino, ilegal, mas tinha. E você sabe quem influenciava todo esse movimento sindical aqui no Brasil? Sabe quem influenciava todo esse movimento sindical aqui no Brasil? Os europeus, que desde a segunda metade do século XIX migraram para o Brasil, inicialmente para trabalhar nas lavouras de café, mas muitos vieram trabalhar nas cidades, vieram trabalhar nas fábricas. Muitos deles tinham experiência de trabalho em fábricas, de trabalho nas cidades. E muitos deles tinham leitura, tinham embasamento teórico, tinham formação universitária, tinham formação intelectual. E muitos deles eram socialistas, marxistas, anarcossindicalistas, anarquistas, e eles, obviamente, vão organizar a Greve Geral de 1917. A Greve Geral de 1917 foi a maior paralisação até então da história do Brasil, onde trabalhadores brasileiros, junto com trabalhadores europeus, ou junto com descendentes
de europeus que trabalhavam nas fábricas do Rio de Janeiro e São Paulo vão parar absolutamente tudo em pleno segundo surto industrial brasileiro, em plena Primeira Guerra Mundial, e exigir melhores salários, exigir a criação de leis trabalhistas, exigir a legalização sindical, melhores condições de trabalho e melhores condições de vida. Eles queriam um aumento salarial de 10% a 20% e conquistaram, viu? Boa parte dessas reivindicações foram atendidas. Tanto é que Vargas, lá na era Vargas, vai colocar na Constituição de 1934 as leis trabalhistas. Entendeu? Os trabalhadores já estavam engajados por causa da greve geral. Muita gente acha que foi só um mérito do Vargas, não. Vargas também estava atendendo aos seus interesses para se tornar carismático e populista, mas também às pressões do movimento sindical no Brasil. Então, a greve geral ela teve influência socialista, marxista, anarquista, anarcossindicalista dos europeus que vieram trabalhar no Brasil, principalmente nas fábricas de São Paulo e do Rio de Janeiro, certo? Entre junho e julho de 1917, foi durante quase um mês que eles promoveram várias paralisações. Entre junho e julho de 1917, trabalhadores do porto, dos portos de Santos e do porto de Guanabara, Fluminense, trabalhadores dos bondinhos, dos meios de transporte, das fábricas. Só para vocês terem ideia, a fábrica têxtil da Moca tinha 2.000 funcionários. Os 2.000 funcionários pararam todas as atividades. Milhares de funcionários de fábricas, milhares de funcionários do centro urbano, dos meios de transporte, das ferrovias, dos portos, pararam tudo. O Brasil não conseguia exportar café, o Brasil não conseguia exportar absolutamente nada via São Paulo, via Rio de Janeiro, que eram as duas cidades mais importantes, via Santos, que eram os dois estados mais importantes economicamente e politicamente do Brasil naquele momento. Entendeu? Nada que vinha de Minas Gerais também era exportado, até porque Minas Gerais não tem porto, está no interior do país. Então, o presidente Venceslau Braz, em julho de 1917, teve que ceder. Ele teve que ceder. O governo inicialmente tentou oprimir a greve e os trabalhadores, prendeu alguns trabalhadores, mandou a polícia oprimir o movimento, mas não deu certo. Eles eram muitos e muito bem organizados, muito bem estruturados por esses europeus que já estavam engajados aqui no Brasil, certo? Então, algumas das reivindicações foram atendidas. Por exemplo, o salário de todos os trabalhadores urbanos houve um aumento de 20%. 20%. O governo decretou um aumento de 20%. Decretou que as fábricas deveriam dar melhores condições de trabalho para o trabalhador. Agora, a legalização sindical e as leis trabalhistas, isso só durante a era Vargas. Decreto de 1932. Mas já foi uma enorme vitória. Eles obteram várias importantes conquistas, várias importantes vitórias, entre aumento de salário, melhores condições de trabalho nas fábricas, melhores condições de vida nos centros urbanos, né? Agora, leis trabalhistas e legalização sindical, acho que todo mundo tem coerência, todo mundo sabe muito bem disso, é durante a era Vargas que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente. Gente, ninguém falou nada? Alguma pergunta? Sim ou não? Não? Tranquilo aí, Israel? Tô vendo só Israel aqui, ó. Tranquilo? Ok. Vamos para aquelas famosas questões, né? Hoje eu coloquei 3 questões muito legais, cara. Muito legais mesmo. Olha essa questão aqui. Olha essa questão aqui. Vocês estão vendo ela aí? Então, gente. Então, né? Beleza. Olha essa questão que fantástico. Deixa eu só abaixar aqui. Aqui, ó, vamos lá. Enem 2010. Ó, vamos ver aqui que tem gente já conversando comigo aqui. Enem 2010. Opa! Enem 2010. A serraria construía ramais ferroviários que adentravam as grandes matas, onde grandes locomotivas com
guindastes e correntes gigantescas de mais de 100 metros arrastavam para as composições de trem as toras que jaziam abatidas por equipes de trabalhadores que anteriormente passavam pelo local. Quando o guindaste arrastava as grandes toras em direção à composição de trem, os ervais nativos que existiam em meio às matas eram destruídos por este deslocamento. Ok. No início do século XX, uma série de empreendimentos capitalistas chegou à região meio-oeste, que é Paraná e Santa Catarina. Ferrovias, serrarias e projetos de colonização. Os impactos sociais gerados por esse processo estão na origem da chamada Guerra do Contestado. Entre tais impactos encontrava-se, acha o gabarito para mim, vai. Acha o gabarito para mim. E aí, galera? Vamos lá, a galera respondeu aí já. A absorção dos trabalhadores rurais como trabalhadores da serraria, resultando um processo de êxodo rural. O desempenho gerado pela introdução das novas máquinas que diminuíam a necessidade da mão de obra. Gente, a pergunta ela é bem específica. O que provocou a Guerra do Contestado? Não é? C. A desorganização da economia tradicional que sustentava os poceiros e os trabalhadores rurais da região. A construção da ferrovia, a desapropriação da população local provocou uma desorganização da economia tradicional local. Perfeito. Que sustentava os poceiros e os trabalhadores rurais da região, que viviam daquilo. Perderam terras, perderam suas posses. Isso mesmo. D, a diminuição do poder dos grandes coronéis? Não, pelo contrário, esses aí não foram desapropriados. É o crescimento dos conflitos entre operários e empregados nesses empreendimentos? Não, nós sabemos que isso vai acontecer em São Paulo e Rio de Janeiro, não em Santa Catarina. Perfeito. Quem marcou a letra C, marcou muito bem. Vamos lá para mais uma? Dá tempo ainda. Ó. Essa questão, eu coloquei intencionalmente, óbvio, né? Ela é uma questão muito típica, está em todos os livros de história. Né? Observe a charge de Storni, publicada na revista Careta em 19/2/1927, finalzinho da República Oligárquica. Ela é o Zé Besta? Ele? Não, é o Zé Burro. Isso aqui está representando o quê, gente? O voto de Cabresto, não é? Tá, as próximas eleições de Cabresto. Divulgada durante a Primeira República Brasileira, a charge faz referência a uma... Vai, rapidão, porque nós temos só mais uma questão depois dessa. Vai, qual que é a resposta? Quando vocês vão respondendo, eu vou apagar o quadro, tá? Todo mundo tirou o print, né? E aí? Vou apagar o quadro aqui
porque eu tenho aula seguida em outra escola. E aí, galera? Meus lindos. Cadê, ué? Responderam aí já? Não tô achando o chat de vocês. Agora achei. Ó, vamos ver se a letra, vocês marcaram a letra B, né? Vamos ver. A ação corrupta que permitiu desvios de verbas públicas, não é isso que a charge representa. Prática política que facilitava a continuidade do domínio oligárquico, inclusive esse domínio de São Paulo e Minas Gerais. Proposição constitucional que determinava a obrigatoriedade do voto. O voto não era obrigatório, viu? Experiência política que favorecia a soberania do voto popular. Lei eleitoral que visava garantir a fidelidade do eleitor? Não, né, gente? Muito bem, marcaram a letra B. Perfeito. Tem uma questão aqui, vamos ver se vai dar tempo de fazer ela. Ela é muito boa, cara. Que é a 3, é a última. Universidade Estadual de Minas Gerais. Com o fim do governo de Floriano Peixoto, em 1894, o Brasil passou a ser governado por uma oligarquia. Durante a República Oligárquica, o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista indicavam e sustentavam o presidente de acordo com seus interesses, afora algumas exceções. Sobre essas exceções, relacione a coluna 1 com a coluna 2. Olha aí, ó. Coluna 1 com a coluna 2. É para você marcar aí, ó, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, nas colunas, na coluna 2 aí. O problema é que nós temos, a partir de agora, 1 minuto. Bom, tirem uma foto, só que eu preciso que vocês me lembrem na aula da semana que vem, que aí eu posso voltar nessa questão. Eu volto nessa questão com vocês, tá? Mas eu preciso que vocês me lembrem. Para voltar, porque esse cabeça do Calef não lembra muito não, porque a gente volta, o que vocês acham? Essa questão é muito legal. Quem já conseguiu aí? Deixa eu ver aqui, quem já conseguiu? Alguém? Alguém conseguiu? Eu tirei também, né? Vamos fazer assim, vamos voltar na próxima. Vamos voltar na próxima? Vamos? Me lembrem? Então, beleza, vou esperar vocês me lembrarem, tá? Beijos para vocês, fiquem com Deus, boa semana e boas aulas!